A gente nunca deve aceitar o diagnóstico do médico, porque nós temos um médico dos médicos. E ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Ele continua curado. Eu também, quando tive 3 surtos, e aí o psiquiatra falou assim, e Elisete, você vai ter que tomar remédio a vida toda, né? Porque agora você já teve o 3º, depois do 3º, agora, minha filha, abriram caminhos aí no teu cérebro que vai ser difícil fechar. Aí eu falei, eu conheço o Deus que fez o meu cérebro, Ele pode fechar, Ele pode abrir, né? E durante 5 anos eu também fiz o uso do remédio e era um pastor que me atendia, né, o doutor Fábio Damasceno, e eu falava, eu vou ficar curada, eu vou ficar novinha em folha, eu tenho a mente de Cristo, minha mente vai voltar ao normal. Ele, tá bom, eu só vou te dar alta quando eu ver o sinal. Aí passaram-se 5 anos, né, eu fiz lá o tratamento. E aí o Espírito Santo um dia me deu um sinal, através de uma borboleta, você sabia disso? Por isso que o nosso símbolo da mulher vitoriosa é uma borboleta. Que Deus falou, você estava no casulo passando por uma transformação. Né? E às vezes a gente está dentro do casulo e a gente quer abrir o casulo antes do tempo, quer sair antes do tempo, mas tudo na vida passa por processos. Então eu tive que passar pelo processo para hoje entender que eu trabalho atendendo pessoas, né? Entender o que é um surto psicótico, o que é uma pessoa esquizofrênica, para poder declarar e dizer que Deus cura, não importa qual seja a doença, até autista, como foi falado aqui, né? E hoje muitos médicos estão dando esse diagnóstico para muitas crianças, que às vezes não são, e os pais acabam aceitando aquilo, e a gente sabe que o inimigo, uma das artimanhas dele é colocar o medo na gente, do ser humano. Porque o medo inibe o amor e a fé em Deus na nossa vida. Então, eu digo aqui para você, talvez você recebeu um diagnóstico aí de um médico, e você vai orar, e você vai acreditar na cura, declare a sua cura, claro, busque o médico, porque vai ter que ter a comprovação, né? A gente sabe disso, e aí você vai ter autoridade, como ele, o filho dele, né, começou a falar, leu lá, e eu já vi também outros testemunhos nessa área. Então, a gente está começando a aceitar as doenças como algo muito normal. Mas o nosso Deus, Hebreus 13:8 diz que o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E nós estamos buscando esse avivamento, porque nós cremos, né, em milagre de cura, na área da saúde, na área espiritual, na área emocional, na família, no casamento, restauração de filhos. Você crê nisso? Amém. E é por isso que nós estamos aqui, nesses dias de avivamento, né? Abacuque 3:2 diz assim, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. E se você for lá para o final, Abacuque está falando, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei em quem? Você está se alegrando em quem? Você está se alegrando em quem? É no Senhor. E a gente se alegra adorando a Deus, como foi falado aqui. Porque o que Satanás quer fazer é calar a nossa adoração. Quando Deus criou aquele casal ali no ambiente do Éden, criou para que eles o adorassem. Então, o nosso primeiro ato de serviço na terra é adorar a Deus, independente das circunstâncias. E a gente faz isso através da fé. Sabe, é através da fé que nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, que nós recebemos Ele, e é pela fé que nós cremos que Ele continua sendo o mesmo. Ele tem o poder de realizar qualquer milagre. Ele não mudou, mas é importante que a gente tenha a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional avivada. Avivamento quer dizer trazer vida. Se você tirar o ar ali, você vai ver ali viva. Por isso é importante avivar. Porque a nossa tendência é se acostumar com o Evangelho. A tendência é até aceitar as coisas do mundo como natural. Então, o avivamento fala de renovação, fala de restauração, fala de transformação, fala de trazer vida em todas as áreas. E como é importante esse avivamento para a gente não se acostumar com o pecado, para a gente não se acostumar com o mundo, porque às vezes a gente acaba se acostumando com as notícias ruins, sabe, com aquilo que está sendo falado, mas nós, como igreja de Cristo aqui nessa terra, nós somos avivados para levar vida para esse mundo. Você crê nisso? Então, como é importante, eu quero deixar hoje aqui uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração.
Quando se fala de avivamento, fala de busca da leitura da palavra, de meditação na palavra, fala de oração, fala de jejum. E tudo isso, quando a gente é avivado, atua onde? Na nossa fé. Porque a fé não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo externamente. A fé dele foi motivada por uma palavra profética que ele recebeu. Olha como é importante você ser um profeta, você ter uma boca onde tem palavras proféticas para levantar vidas, para restaurar vidas. Ele ouviu uma palavra do médico, mas Deus tocou em alguém, sabe, para ativar a fé dele, usando uma palavra profética. Então, a nossa fé não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo no nosso exterior, mas tem tudo a ver com aquilo que está acontecendo dentro da gente. Então, como é importante você ser uma pessoa de fé. Você acreditar que você veio a esse mundo para cumprir um propósito específico. E Deus conta com você e com a tua fé e com a tua boca profética nessa terra. Aí, eu quero falar do profeta Ezequiel. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Que o profeta Ezequiel foi usado por Deus, né, numa revelação de um vale de ossos secos. E Deus usou ele para profetizar ali naquele vale. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, né? O que você é? Profeta ou osso no vale? Nós todos estamos aqui num vale, esse mundo é um vale, né? Lá no livro de 1 João, no capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto, irmãos. O mundo hoje é um vale onde existem mortos espirituais. O mundo está podre. Quando fala jaz no maligno, é uma pessoa que está morta. E você já viu uma pessoa que está morta, se ela não for enterrada, o seu corpo vai entrar num estado de putrefação. Sabe? Vai acontecer um mau cheiro. E daqui a pouco vai adoecer o ambiente. Ninguém vai conseguir ficar naquele ambiente. Por isso que o morto tem que ser enterrado. Quando você vai num cemitério, aí você vai lá naquelas lápides, aí está escrito aqui jaz fulano de tal. Mas o corpo dele está dentro de um caixão, protegido, para não exalar mau cheiro, para não contaminar o ambiente. E quando o apóstolo João está falando aqui, o mundo jaz no maligno, o mundo está morto, o mundo está podre, e ainda não foi enterrado. Então, se você não for uma pessoa avivada, se você não for uma pessoa, sabe, que tem as armaduras espirituais, você, se não estiver preparado com esse avivamento, cheio da presença do Espírito Santo, cheio da graça, cheio da unção, você acaba sendo contaminado. E a gente tem visto pessoas sendo contaminadas pela cultura do mundo, pela nojeira do mundo. Mas enquanto a igreja de Cristo estiver aqui nessa terra, ela vai estar sendo avivada pela presença do Espírito Santo. E a igreja vai ser sal para dar sabor a esse mundo. E a igreja vai ser luz para dar direção a quem está nas trevas. Então, como é importante a gente ser avivada, para que a gente não morra também espiritualmente e emocionalmente e acabe sendo contaminada com a doença do mundo, porque o mundo realmente jaz no maligno, está morto, está podre, sabe? Vocês viram aí nas Olimpíadas, não é? Aquela afronta a Deus, ali naquela abertura, naquela mesa de Santa Ceia, representando ali aquele ato de Jesus antes de ser crucificado, uma mesa só com pessoas, sabe, que não temiam a Deus, uma afronta as coisas de Deus, mas glória a Deus que a maioria dos atletas que ganharam glorificaram o nome de Deus. Gente, eu achei linda aquela judoca, quando ela escolheu aquele hino, aquela menina, e eu quero ir assim, desse jeito. Eu falei, Jesus está falando. Quando você vê aquela menina medalhista que pediu um louvor também, e ela falando de Jesus. Quando você vê a menina do skate, o nome do Senhor foi glorificado, porque eu creio que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O mundo jaz no maligno, mas hoje, essa semana, nós estamos sendo avivados, né? Renovados, sendo cheios da presença do Espírito Santo, para que a gente possa continuar dando sabor a esse mundo. O mundo ainda não apodreceu, porque a igreja de Cristo está aqui.
E esse mês, esse avivamento vai fazer você evangelizar. Porque olha o texto que caiu nessa semana do avivamento, nesse mês. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Só quando a gente é avivado, que a gente quer também avivar outras pessoas. Porque você só dá o que você tem. Então, se você é uma pessoa avivada, cheia da presença de Deus, cheia da presença do Espírito Santo, onde tem morte espiritual, morte emocional, você chega lá avivada para levar Jesus, para levar a vida. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem é avivado é um testemunho ambulante de Cristo. Onde ele chega, ele contagia. Aí você vai pregar e quem crê vai ser batizado. Quem não crê, você fez a sua parte. Quem não crê já tem o final dele. E eu vejo que o profeta Ezequiel era um homem avivado. Mesmo no momento que o povo de Israel estava 20 anos cativo na Babilônia. Estavam sofrendo na Babilônia. Um povo idólatra, um povo pagão. E o povo de Deus estava se acostumando com a idolatria, com o paganismo. Mas havia um homem ali avivado. O profeta Ezequiel. Um homem que tinha intimidade com Deus. Que falava com Deus. E um dia Deus chama o profeta Eliseu. E mostra algo muito importante para ele. Alertando ele que aquele povo iria voltar a ter vida. Aquele povo estava morto espiritualmente e emocionalmente. E Deus levanta o profeta Ezequiel para dar uma palavra de ânimo àquele povo, para avivar, para trazer à memória daquele povo as promessas que Deus havia feito a Abraão. E eles eram herdeiros de Abraão. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que o avivamento vai sempre começar com alguém. Com quem se colocar à disposição. Deus quer sempre começar com um. Deus só precisa de um para começar a mudança. Seja numa família, seja numa nação, seja no trabalho e seja na sua própria vida. Então eu queria que você levantasse a sua mão e você fizesse essa declaração profética comigo. Senhor Jesus, começa comigo o avivamento que o Senhor quer fazer na minha vida. E que através da minha vida, eu também leve esse avivamento para minha casa, para minha cidade, para minha igreja, para minha nação. Começa comigo. Eis-me aqui. Usa-me, Senhor, com sabedoria, com discernimento espiritual, com graça, com unção e com autoridade. Começa comigo o avivamento. Porque a gente está sempre esperando aquele pregador avivado, né? Aquele cantor abençoado. Eu vou lá porque está aqui. Não, Deus quer começar com você. Deus precisou de um Ezequiel, de um Davi, de uma Esther, de uma Débora, de um Isaías, de um Daniel, de um Paulo, de um Timóteo, de um João, de um Pedro. Eram homens e mulheres iguais a nós, que precisavam de avivamento também, para fazerem a diferença. Então Deus quer começar comigo e com você. Agora eu quero fazer uma pergunta. Nesse vale, pergunta aí para o teu amigo, você quer ser profeta ou osso? Porque no vale tinha osso. E Deus colocou um profeta. Agora você que vai decidir. A gente está no vale que é o mundo. Está cheio de ossos sequíssimos. Você quer ser profeta ou osso? Só tinha ossos sequíssimos. Mas tinha um profeta. E Deus quer levantar profetas nessa nação. Deus quer levantar profetas da igreja. Ah, Elisete, mas eu não tenho o dom da profecia. Não, mas você é um profeta.
Jeremias 1,5 diz, profeta Jeremias diz, eu sou menino, não sei falar. Aí lá no versículo 5, Deus fala para ele, antes que te formasse no ventre, eu te escolhi. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. O que é profetizar? Profetizar é trazer à existência aquilo que não existe através das nossas palavras. As palavras não são suas que você vai profetizar, você vai profetizar a palavra de Deus. Você vai profetizar o verbo. O verbo no princípio estava lá no céu, e ele veio a essa terra. João 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus, e ele veio a essa terra, se materializou em Jesus Cristo, e ele veio profetizar para as nossas vidas. Lá em Lucas 10, 19, eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, e vocês irão fazer obras maiores do que eu. Você recebe essa palavra profética de Jesus para a sua vida? Vocês vão fazer, ele profetizou. Ele trouxe à existência aquilo que não existe e colocou em você. Vocês irão fazer obras maiores do que eu. Agora, eu quero fazer uma pergunta. O que é que você anda profetizando na sua casa? O que é que você anda profetizando para você? O que é que você anda profetizando para a tua igreja? O que é que você anda profetizando para a nação? Nós temos profetizado, o Brasil vai ser primeiro mundo, sim. Nós vamos ver a igreja ocupando os 7 montes dessa nação. Declare na sua casa que seus filhos, suas filhas vão ocupar os 7 montes dessa nação. A área da educação, a área da saúde, a área da economia, a área da ciência, sabe? A área das artes, do cinema, do entretenimento, a área da família, a área da religião. Então você tem que ser essa boca profética. Profetizar é trazer à existência aquilo que não existe através das nossas palavras. E Deus vai autorizar. Então, começa assim do versículo 1, 37, a partir do versículo 1. Ele está tendo uma visão de ressurreição da morte para a vida, para aquele povo que estava debaixo de um jugo há 20 anos na Babilônia. E ele diz assim, a mão do Senhor veio sobre mim. Se você é profeta, você vai ter a mão do Senhor estendida sobre você. Mesmo que você esteja num vale de ossos sequíssimos, mas se você tem a mão do Senhor sobre você, você é uma pessoa avivada para você declarar palavras proféticas e ver mudança onde você está. Então dizia, a mão do Senhor veio sobre mim. E o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, e completamente seco. Estava tudo morto, gente. Um vale de pessoas mortas. Será que você lá, na sua casa, você está vivendo num ambiente onde tem pessoas mortas? Como o pastor falou, um filho nas drogas, né? Está morto espiritualmente. Um pai alcoólatra está morto espiritualmente, né? Alguém que está morto espiritualmente, você está lá. Mas Deus quer usar a tua boca. Deus quer usar você. Ali estava tudo completamente seco, espalhado. Ainda para dificultar, estava tudo espalhado e completamente seco. Aí, então ele me perguntou para Eliseu, Deus, filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Aí eu quero também fazer essa pergunta para você. Você acredita, você que está aqui nessa noite, que seu marido está no alcoolismo? Né? Você está pagando um preço. Você acha que esse marido, você acredita que ele pode ser salvo? Ah, esse amém está muito fraco. Vamos dar um amém mais forte. Você acredita que esse homem pode ser alcançado? Amém. Eu acredito. E vai ser no tempo de Deus. Eu conheço mulheres que oraram 1 ano, outras oraram 5, outras oraram 15. Outras oraram 20 anos. Eu conheço uma irmã lá na igreja, a irmã Ana. Orou 20 anos para que o marido se convertesse. E hoje o marido é um pastor. E a oração dela e o esforço dela valeu a pena, que ela tem 3 filhos que são bênção na igreja. Mas a gente está vendo muita gente desistindo por muito pouco hoje.
e perdendo promessas de Deus na sua vida. Aí ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. Ele estava mostrando aqui a sua total dependência de Deus. Por isso que tem coisas que a gente ora e a gente tem que entender que é na hora que Deus vai responder e da maneira dele. A gente tem que aprender a colocar a nossa dependência em Deus. E aí ele me disse: profetize a estes ossos e diga. É tão bonito quando a gente pede coisas a Deus e a gente reconhece a nossa vulnerabilidade, a nossa total dependência. Porque pode ter certeza, aquilo que você pode fazer e tem que fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que você não tem como fazer, pode deixar que Deus vai fazer. O milagre Ele vai fazer. Aquilo que o irmão falou aqui, levou no médico, teve o diagnóstico, fez a sua parte, foi lá. Aí quando o médico dele falou, ele não aceitou. E aí ele falou: agora deixa comigo, agora é a minha fé em ação. E Deus fez o milagre. Mas faça a sua parte. O que compete a você fazer, faça. E o que compete a Deus fazer, coloque a sua fé em ação e Deus vai fazer. Foi o que Deus estava falando ali para o profeta. Será que esses ossos podem reviver? Soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do... Então a primeira coisa que eu aprendo aqui: todo profeta, todo aquele que quer avivar a sua casa, avivar a sua vida, tem que profetizar. O quê? A palavra do Senhor. Quem profetiza a palavra de Deus tem vida e transfere vida espiritual, emocional para o ambiente, para a sua casa. Porque a Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é o quê? Viva, eficaz. E ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E ela penetra a divisão do espírito, da alma, das juntas, medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que é que você anda colocando dentro da sua casa? O que é que você anda falando? Cuidado, as palavras têm poder, sim. O que é que você anda orando? Não sei mais o que orar. Ore a palavra. Abra a sua Bíblia dentro de casa. Anda dentro da tua casa declarando os salmos, declarando palavras proféticas. Vai lá no quarto do seu filho. Não sabe mais o que orar? Ore a palavra. Vai lá no seu quarto, ore a palavra. Vai na sua despensa, ore a palavra. Ande a tua casa profetizando a palavra. E você vai ver a cura dentro da tua casa. Você vai ver um milagre, mas aí está deixando tanta porcaria entender da tua casa. Através das redes sociais, dos programas de TV, de notícias malditas. E isso está influenciando a tua mente. Isso está interferindo na sua fé. Isso está interferindo na vida dos seus filhos. Porque assim como você pensa, assim você é. E o nosso pensamento... ele é atingido por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós falamos, pelos nossos 5 sentidos. O que é que você está deixando entrar dentro da tua casa? O que é que você está permitindo entrar? Quais as conversas que tem dentro da tua casa? São palavras que edificam? Ouçam a palavra traz vida. A palavra na boca do profeta Ezequiel produziu vida. E aqui diz aqui no versículo 7, assim anunciei esta mensagem como ele havia me ordenado. E de repente, enquanto eu profetizava, declarava a palavra de Deus, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns com os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então ele começou a profetizar como Deus lhe deu ordem. Você está falando palavras de acordo com a tua cabeça? De acordo com aquilo que você está ouvindo? Com as notícias? Não, você tem que falar palavras proféticas. Quem é avivado tem a mente de Cristo, uma mente aberta para o novo, uma mente otimista, uma mente positiva.
Sabe? Porque tem a mente de Cristo. Então você não vai aceitar o caos como natural na tua vida. Você não vai aceitar o caos como natural dentro da tua casa, lá no seu trabalho. Você vai ser diferente. Você vai ter palavras diferentes. Você não vai ser Maria, vai com as outras. Sabe? Como aquela mulher do fluxo de sangue. Sabe? Ela era diagnosticada pela sociedade como uma mulher impura, como uma mulher amaldiçoada. Pela sociedade, ela tinha que ser uma pária social, viver longe de todo mundo, nunca ir num casamento, nunca ir no aniversário, nunca participar de nada, viver dentro de um quarto enclausurada. Mas diz que lá em Marcos 7, que um dia ela ouviu quem? Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu uma palavra diferente, de alguém diferente. E ela tomou posse daquilo que ela ouviu. O grande problema é que a gente não está sabendo ouvir. Estamos ouvindo N vozes. A voz do mundo, a voz do diabo, a nossa própria voz. A voz da nossa vontade. E não estamos dando crédito à voz de Deus, à palavra de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo e ouvir. O que é que você anda ouvindo? Aquilo que você ouve vai interferir no seu pensamento, vai interferir nos seus sentimentos, vai interferir nas suas ações, vai interferir nas suas palavras. Há um ditado que diz que a boca fala o que o coração está. Você está alimentando o seu coração com o quê? Com as fofocas das redes sociais? Com a história dos ídolos aí, dos influencers das redes sociais, que não tem nada para te acrescentar. Gasta horas e horas das redes sociais, nos WhatsApp da vida, falando, e não para ouvir, escutar. Não é nem ouvir, é escutar a voz de Deus. Deus quer se revelar a mim e a você. Mas será que a gente está tendo tempo para ouvi-lo? Será que a gente está tendo tempo para ouvir? Porque a palavra dele é essa aqui, eu tenho que ouvir essa palavra. Profetizou conforme se deu ordem. Assim anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra... Irmãos, a nossa palavra tem poder, porque a palavra não é nossa, é de Deus. Mas às vezes a gente não tem falado o que traz vida. A gente tem falado coisas que trazem morte, que amaldiçoa. Profetizou como se deu ordem. O que é que você anda profetizando? O livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz que a vida e a morte estão no poder das nossas. As suas palavras têm trazido vida ou morte. Você é burro. Você não presta para nada. Você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai casar. Eu não sei nem por que você nasceu. Tu não era nem para estar aqui. Seu pai não presta. Odeio seu pai. Casar para quê? Ter filhos para quê? É caro, dá trabalho. É difícil. Olha as palavras que eu ouço quando eu estou atendendo. E quantas pessoas paradas em palavras do passado, em vozes do passado. Tu não presta para coisa nenhuma. Tu nunca vai dar certo. Tu é um imbecil. Quem é você? E você está parado por causa de uma palavra. Por causa de uma voz que está aí no teu inconsciente, na tua mente. E você tem a voz de Deus dizendo, filho meu, dá-me o seu coração. Você tem a voz de Deus falando em Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei. Com um amor leal eu tenho te atraído. Você tem a voz de Deus falando. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Como Davi, no momento de crise, ele escreveu o Salmo 139. Estava numa crise de identidade. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Que são as crises que a gente tem como ser humano. Quem sou eu? Você tem ainda dúvida que você é filho de Deus? Se você tem dúvida, tu vai vir hoje aqui na frente aceitar Jesus. Porque se você confessar Jesus, você vai se tornar filho dele. João 1,12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus,
a saber, os que creem no seu nome. Quem aqui crê em Jesus como Senhor? Então você é filho. Você tem a identidade de filho de Deus, não tenha mais dúvida não. E se você é filho de Deus, você é abençoado. Você é agraciado pela presença do Espírito Santo na tua vida. Quem sou eu? Filho de Deus. O que eu estou fazendo aqui? Cumprindo um propósito. Você veio a essa terra para cumprir um propósito. O profeta Ezequiel entendeu isso. Ele estava cumprindo um propósito específico ali para aquele povo que estava desesperado. Sabe? Estava envolvido com a idolatria, com o paganismo da Babilônia. Mas tinha um homem ali que tinha intimidade com Deus, que ouvia a voz de Deus e que estava sendo um alerta para aquele povo. Estava dando uma direção para aquele povo. E você está aqui, e como você falou no início, começa comigo, Deus a partir de hoje vai começar com você. O avivamento na tua vida, na tua casa. Você vai sair dessa aqui, conferência de avivamento, cheio da presença de Deus. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você vai pedir, Senhor, eu quero ser batizado. Porque tem momentos que você só vai vencer falando em línguas. Você vai ter que orar todo dia em língua. Já é provado pela ciência que quando a gente ora em língua todo dia, nosso cérebro, sabe, ele se desperta. Várias zonas dentro do nosso cérebro são atingidas. Vocês sabiam disso? Você que não é batizado com o Espírito Santo aqui, clame ao Senhor. E eu creio que Deus vai te batizar e você vai ser cheio da presença de Deus para começar algo novo na tua vida. Sabe? Então, profetizou como se deu ordem. O que você anda profetizando na sua casa, na sua família, na sua igreja. E esse negócio de falar é tão sério que Jesus fala lá no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 36, ele diz que nós vamos dar contas a Deus até pelas palavras frívolas que nós falamos, até pelas palavras de brincadeiras. Existem, eu gosto de brincar, mas não se brinca com nada em referência ao Espírito Santo. Não se brinca com brincadeiras pejorativas. Até pelas palavras frívolas, nós vamos dar contas a Deus. Eu conheço pessoas que foram marcadas por causa de apelidos maldosos. Meninos hoje, vocês veem bullying, né? Que pegam um defeito, algo da criança e começam a mexer com aquela, e a pessoa traz aquilo. E o diabo precisa de uma palavra para paralisar uma pessoa. Então, muito cuidado. Quando você vê seus filhos brincando com outras crianças e começar, sabe, com brincadeira pejorativa, pega ele e ensina. Isso não se faz. Deus não se agrada disso. Nós vamos dar contas a Deus até pelas palavras de brincadeira de mau gosto que a gente faz. Então é muito sério as nossas palavras. As nossas palavras têm poder. As nossas palavras são energias. Foi Deus que criou o mundo pela palavra. É pela palavra. Então você tem que ter muito cuidado. Eu quero fazer um alerta. Você quer ser avivado? Cuidado com o que você anda falando para você, na sua casa, na sua família, para a sua geração. Quantas pessoas marcadas numa geração por palavras de maldição que foram lançadas. E a gente tem que orar e quebrar essas palavras no mundo espiritual. Sabe? Porque aqui o que Deus está me ensinando para é o poder da palavra. O que você anda falando. Lá em Provérbios 31, no versículo 26, falando da mulher virtuosa, diz que nesse versículo 26, a instrução fiel estava na ponta da sua língua. Aquela mulher tinha sempre uma palavra de sabedoria, de discernimento espiritual para declarar dentro da sua casa. Que você e eu sejamos uma boca profética dentro da nossa casa, como foi o irmão. Veio um diagnóstico? Não. Meu filho vai ser curado, eu vou ver um milagre, eu vou ver meu marido voltar para Jesus, vai largar o alcoolismo, vai largar a prostituição, vai largar a pornografia, vai largar o homossexualismo, vai largar tudo que é podridão e vai ser um homem e uma mulher de Deus. Declara isso com fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não veem. Então a fé faz a gente ver o invisível, crer no incrível e receber o impossível. A fé faz você
usar um atributo da tua mente que Deus colocou, que é a imaginação. Foi o que Deus fez com Abraão. Abraão, sai da tua tenda, a tua fé está limitada dentro dessa tenda. Eu vou te tirar para largar a tua fé. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas como? Olha as estrelas do céu. Olha a areia do mar. Assim vai ser a tua geração. Então fez com que ele saísse da tenda. A fé alarga a sua mente. Abre a sua imaginação. Comece a visualizar aquilo que você quer para você, para a sua família. Escreva num caderno. Coloque. Use o poder da sua criatividade que Deus te deu. E comece a orar nesse sentido. Porque a fé faz a gente ver o invisível, crer no incrível, receber o impossível. É isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5:7. Eu não ando mais pelo que eu vejo, mas eu ando pela... Comece a andar pela fé. Quem anda pela fé tem boca profética. Quem anda pela fé tem boca profética. Vamos lá para o versículo 9, que diz assim: então ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos. Gente, profetizar ao vento, né? Eu estou jogando palavra fora. Não, profetize ao vento. Ao vento é a dificuldade. Profetize a dificuldade. E aí ele diz, profetize aos ventos. Anuncie-lhes uma mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano. O fôlego venha dos 4 ventos. Sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Quando ele disse profetize, ele disse que foi sobre o Espírito de Deus sobre ele. Profetize ao Espírito nesses corpos. Sabe o que eu queria te dizer? Muitas vezes eu vejo pessoas que elas ficam brigando com o ser humano. A mulher brigando com o marido, batendo boca. Aí o diabo ama. O pai e a mãe batendo boca com o filho. Aí fala palavrão, xinga, humilha, né? Ou brigando com a vizinha, ou brigando com a nora, ou brigando com a sogra, ou lá no trabalho, brigando, batendo boca. Quando o profeta Eliseu foi profetizado, fala conforme o meu espírito. Profetize aos 4 ventos e diga no meu espírito. Você tem que saber que a nossa luta nessa terra não é contra o ser humano. O ser humano não é nosso inimigo. Quem é nosso inimigo é Satanás. Demônios, irmãos, são espíritos. E eles precisam de corpos para atuar. E aí você está brigando com a pessoa, ela está sendo simplesmente um canal de Satanás. E você está gastando sua energia espiritual, sua energia emocional, sua energia batendo boca com a pessoa. Quando você poderia estar orando em espírito, pedindo sabedoria e discernimento a Deus, como falar, na hora que você deve falar e como você deve agir. Porque Deus também é espírito. E Ele precisa de corpos para atuar nessa terra. A explicação que a gente tem é que Deus poderia fazer aqueles ossos reviverem, sim ou não? Deus poderia soprar Ele mesmo e aqueles ossos reviverem. Mas Ele precisava de um corpo para atuar. E precisou do corpo de Eliseu. Deus é espírito, Ele precisa do teu corpo para atuar. Teu corpo está preparado para receber a presença de Deus? A presença do Espírito Santo? O profeta Ezequiel estava disponível. Daniel estava disponível para que Deus se manifestasse através dele ali na cova dos leões. Esté estava disponível para que Deus se manifestasse na vida dela ali na corte do rei Assuero. Sabe? E a gente fica batendo boca com as pessoas, discutindo, ficando com raiva, guardando ofensa, guardando... como Satanás gosta. Que está afetando a gente espiritualmente, emocionalmente. Então a gente tem que saber que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta são contra espíritos malignos. E nessa batalha espiritual, você vai vencer no mundo espiritual, declarando palavras proféticas, jejuando, orando em línguas, porque nós cremos que no mundo espiritual só se vence com o mundo espiritual.
Não são com as nossas forças carnais. Paulo fala isso lá em Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra ser humano. Estou com pena de você, se você está batendo boca aí com o ser humano. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí Paulo manda a gente se revestir das armaduras espirituais. E a gente vai fazer essa oração aqui no final, que eu gosto de fazer, essa oração das armaduras espirituais. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é profetizar os ossos, lá no versículo 4. No versículo 7, você tem que profetizar o que o Senhor está mandando você profetizar. Sabe? O versículo 3, profetize ao Espírito. Fale no nome de Deus sobre esses corpos, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra espíritos malignos. E a quarta atitude que a gente tem que ter está no versículo 10. Vou começar do 9. Então ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano, o fôlego venha dos 4 ventos sobre esses corpos, mortos para que voltem a viver. E o 10, anunciei a mensagem como ele me havia ordenado. Não inventa coisa não, fala o que o Senhor está mandando, tá? Porque muitas vezes o profeta está sujeito a ele, né? Quer enfeitar o pavão, quer falar o que Deus... Fale a palavra. Fale o que Deus colocar no seu coração. Não precisa aumentar nem diminuir. Ele falou, está falado. Ele falou, ele vai cumprir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para se arrepender. Ele falou e ele vai cumprir. E aí diz no versículo 10... Sopre nesses corpos mortos para que volte a ver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Olha o poder que você tem de trazer e formar um grande exército. A sua família é um exército que Deus tem levantado. A igreja é um grande exército. Agora, o que eu acho bonito é que ele falou para se formar um grande exército, né, debaixo da ordem dele, mas ainda não estava pronto esse exército. Aí, continua aqui no versículo 11. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem, tornamo-nos ossos velhos e secos. Não há mais esperança. Nossa nação acabou. Aí no versículo 12 ele diz, portanto, profetize para eles e diga, assim diz o Senhor soberano, o meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas, então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês, e vocês voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Quem aqui acredita que tem propósito e promessa de Deus na sua vida? Você acredita? Se prepare para profetizar. Se prepare. Precisou de um Ezequiel para falar para aqueles ossos, para profetizar, para declarar carne, para declarar nervo. Aí se levantou um exército. E diz que quando você lê, eu não entrei aqui no detalhe, que estavam ossos sequíssimos espalhados. Ele teve que ter autoridade, dizer, cabeça, se junte lá, aquele tronco que é teu, aquela perna que é sua, estava espalhado. Eu não sei como é que está lá a sua casa. Eu não sei, a gente está vendo o Brasil como está, né? Tanta corrupção, tanta coisa. Mas Deus vai juntar os ossos secos.
Deus vai colocar cada coisa no lugar. E o Espírito dele vai soprar sobre essa nação, porque eu creio em palavras proféticas que são declaradas sobre o Brasil. Eu ouvi várias palavras proféticas. E Deus está limpando a nação, por incrível que pareça. A gente não está entendendo, mas a gente está vendo onde estão todos os corruptos. Eles estão todos juntos. Agora Deus quer usar a igreja para ser boca profética nessa nação. Para declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. Que o Brasil é um celeiro para as nações. Deus vai levantar no Brasil missionários. Igrejas que vão se abrir no mundo inteiro. Porque o Brasil é aceito no mundo inteiro, gente. O brasileiro é amado no mundo inteiro. E Deus conta com você, com teus filhos, com a tua família, com a tua geração. Eu não sei o que está bagunçado lá na tua casa. Talvez você está de um lado, teu marido está para outro lado, teus filhos estão para outro. Mas Deus vai juntar esses ossos secos, vai juntar nervo, vai juntar carne, vai colocar tudo no lugar e vai soprar o Espírito dele. E aí vai haver crescimento. Aí o avivamento vai chegar. Deus vai trazer tudo de volta. Não importa onde estejam. Deus vai trazer o avivamento. E vai haver conserto. Onde tem avivamento, tem quebrantamento, tem arrependimento, tem conserto, e tem milagre, tem cura. Vocês creem nisso? Então hoje nós estamos aqui como o profeta Ezequiel. Como nós declaramos profeticamente: Senhor, use a minha boca como um instrumento na minha família, no meu trabalho, na minha igreja, na minha nação. Que eu seja uma boca profética. Que eu possa, através da minha boca, soprar o teu Espírito para trazer vida àqueles que estão mortos. Que eu possa usar a minha vida para organizar lugares que estão desorganizados, onde o diabo está imperando. Mas através da minha palavra profética, Jesus vai entrar e vai fazer a diferença. É por isso que nós estamos nessa semana de avivamento, para sermos renovados, para sermos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, mas para distribuir esse avivamento também para aqueles que estão do nosso lado e que estão morrendo. Que você saia daqui nessa noite avivado. Eu sei que desde ontem você já foi cheio. Hoje está sendo mais cheio. Amanhã vai ser mais cheio. Até você transbordar. E por onde você passar, você vai contagiar outras pessoas. As pessoas vão ir atrás de você. Você tem algo diferente. Você fala diferente. Você tem uma maneira de agir diferente. Você tem algo que me atrai. Onde você chega, o ambiente muda. Onde você chega, acontece uma paz. Onde tem conflito, você chega como conciliador. Onde tem contenda, você consegue resolver os problemas. É isso que Deus quer. É isso que é avivamento, gente. É isso que é avivamento. Que Ezequiel entendeu. Aquele povo estava no desespero, 20 anos sobre uma opressão na Babilônia. Eram ossos secos. E havia uma palavra profética. E no final desse capítulo você vai ver que há uma palavra profética para o final dos tempos. Que diz que iriam se reunir na nação de Israel. O povo que estava disperso no mundo inteiro. E nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso. Porque Israel agora está sendo oprimido. E nós sabemos que é uma preparação para a volta de Jesus. Porque eles vão se lembrar do Messias. E eles vão se unir. E quando aquele povo se unir e lembrar do Messias, eles vão reconhecer Jesus como aquele que vai restaurar aquele povo. E nisso a gente já vai estar arrebatado com a igreja. E a gente vai vir com Jesus para que eles reconheçam Ele e a igreja lá na batalha do Armagedon. E o profeta Ezequiel está falando: você está preparado para ser arrebatado? Você está preparado para ser arrebatado? Vamos ficar de pé. Então não deixa de ser avivado, não. Esse avivamento aqui de hoje, né, como a gente estava adorando a Deus, tem que ser todos os dias da sua vida. Você não vai
ser um osso seco, você vai ser profeta nesse vale. Nesse vale você não é osso seco, você é profeta. Que em todos os dias da nossa vida a gente possa fazer uso dessa palavra, para que a gente tenha sempre uma palavra para profetizar. Que você possa declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou entrar no céu com a minha família. Você talvez está vivendo um momento aí de caos, mas você está sendo avivado aqui nesses dias para continuar profetizando. Nada, ninguém, circunstância nenhuma vai calar tua boca. Nada, ninguém, circunstância nenhuma vai calar tua boca. Você tem o Espírito Santo aí em você.